tudo bom? Eu sou o Young Sim. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal da Underground Brasil. É, Eu tava fazendo uns posts, sabe? Mas esses posts eles estavam ficando muito longos e as pessoas estavam dizendo que, pô, tava ficando chato de ler, porque era difícil de ler, os posts com muitos quadros, então eu cansei e decidi que eu vou botar minha cara pra jogo mesmo e fazer vídeo, postar no YouTube. E se os vídeos ficarem com menos de 10 minutos, eu também edito um pouquinho e jogo lá pro TikTok, Instagram. Então, bem-vindos ao novo formato do Underground Brasil, que vai ser esse a partir de agora. Com vocês vendo como eu falo também, e é isso. Nova dinâmica, beleza? Mas aqui, vamos trocar um papo sincero. Porque esse canal aqui vai ser sem corte, vai ser um bagulho mais puro, mais seco. Do jeito que as pessoas precisam ouvir, mas não sabem, tá ligado? Porque tem muita coisa que tá errada na cena que eu vim aqui pra falar, que eu faço minha página pra falar, mas normalmente as pessoas não leem, então não adianta de nada. Que com todo esse tempo que eu já vivi essa cena, tá ligado? Eu sei, mas eu percebo que muita gente que tá entrando agora não tem noção dessas coisas. E acaba que é prejudicado, sabe? Tipo, essas pessoas elas não têm noção de como funciona o game. E aí é aquela coisa. Se você não sabe o que você tá jogando, você acaba por perder sem nem perceber. Desculpa o barulho de obra, eu não posso obrigar os pedreiros a parar, beleza? Mas assim, uma das coisas que eu reparo que mais causa conflitos na cena é a questão de mobs. Por quê? Porque todo mundo, quando começa, fala: Uou, vou juntar uma mob aqui com os meus amigos e vai dar tudo certo. E não, mano, isso não é verdade. Provavelmente não vai dar certo. É só você pegar exemplos, por exemplo, a Death Squad: brigas internas, desentendimento, um cobrava, o outro não fazia, acabou. Mas o melhor exemplo do porquê mobs não dão certo, eu posso dizer que é a Recaid. A Recaid, que é o grupo cheio de nomes OG da cena, eles eram tipo os principais há uns anos atrás. Eles eram quem fazia o bagulho funcionar. Mano, a Recaid ela meio que foi o chute pro trap nacional se tornar algo mainstream. E sabe o que aconteceu com eles? Então, eles diminuíram cada vez mais. Por quê? Vamos lá. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, a Recaid ela tinha muitos membros. Muitos. Tem gente até que vocês não sabem que é da Recaid, que é da Recaid, tá ligado? Mas os 6 membros principais eram, sem sombra de dúvidas, MC Igo, Clean, The Boy, Derek, Fidelis e Jé Santiago. Eram 6 nomes principais que comandavam o negócio e eram 6 dos nomes de topo. Literalmente, desses 6, é difícil falar que um deles não tava no top 10 da cena do Trap BR. E aí, você começa a ter desentendimentos, tretas internas entre eles, principalmente no que se envolve o nome do Clean. Ah, mas por que o Clean? Porque o Clean era o que rendia menos, porque o Clean era o que ganhava igual, mas não dava tanto impacto no show quanto os outros, na opinião dos outros, ou seja, ego, dinheiro, sempre é a mesma coisa, sempre o mesmo problema dos humanos é o que destrói as mobs, ego, dinheiro. Ah, mas você tá falando que o Clean era santo e não fez nada de errado? Não, mano. Não tô falando isso porque eu não tava lá pra saber. Eu tô falando que a acusação principal que fizeram foi de que o Clean pegou uma ex-namorada do Jé Santiago e, e depois de ter pegado, ele bateu na mulher dele porque a mulher dele flagrou ele com a ex do Jé Santiago e, e isso causou um clima totalmente ruim e por causa e foram confrontar ele e ele falou que não rolou. E aí o problema pra eles é que ele tava vivendo nessa mentira, que ele tava pregando essa mentira e destruindo a vibe do grupo por causa disso. Só que houve um, um pronunciamento posterior da ex do Jé Santiago que falava que do mesmo jeito que o Clean era conhecido como talarico na cena, o Jé Santiago também era. E o Jé Santiago já tinha, por exemplo, traído ela com
as namoradas do da Lua e do D9 e já tinha feito, inclusive, surubas enquanto namorava com ele. Então você vê que, tipo, pô, a gente tá falando de uma pessoa que não tinha moral nenhuma pra falar do Clean e tava falando, tá ligado? Ah, e a vibe ficou ruim. E a própria ex do Gé Santiago, que descobriu essas traições depois de um tempo, ela falou: Meu, se eu tivesse pegado o Clean, eu teria feito de tudo pra jogar na sua cara porque você merece. Isso foi o que ela falou, tá ligado? Isso foi o que ela falou. Então, se ela mesmo tá convicta de que ela não pegou o Clean e se ela tivesse, ela faria questão de jogar na cara do Gé, por que que ela não teria jogado? E aí eu fico nas dúvidas, será que realmente rolou essa história que eles contaram sobre o Clean? Porque na mesma época também vazou um boato de que o empresário queria eliminar alguns nomes da Recaid. O produtor que tinha na época, que eu esqueci o nome, desculpa. Se eu não me engano era o DJ Luqueta, na verdade. Queria que eliminasse o Clean e queria que eliminasse o Igo. Mas não deu certo. Só que vamos falar agora de atualidade, onde a Recaid ainda tem vários nomes, só que o The Boy nunca aparece. Sempre que falam Recaid, é sempre Gé, Derek, Fidelis e o Igo. O Igo foi o que se salvou, tá ligado? Era o que ficava quietinho no canto, se salvou. Mas e o The Boy? Cadê? O The Boy não tava nessa questão de ser expulso da Recaid naquela época. Mas o The Boy sumiu da Recaid. O The Boy coloca 500 mil pessoas na cena. Mas com a Recaid, você não vê mais ele. Isso mostra o quê? Que provavelmente aquela ideia de eliminar o Clean e mais um, pra sobrar mais cachê pros que sobram, era verdade. É isso que parece. E no final dá pra você resumir toda essa treta a ego e dinheiro, como sempre. E aí eu te falo, se até mesmo num grupo onde, pô, já fazia discursos lindos de, não, isso daqui é irmandade, a gente tem que ter essa irmandade, a gente tem que ser amigo, a gente não pode deixar isso fugir. Aconteceu esse tipo de coisa? Por que que não aconteceria num grupo que você formou às pressas? Hein? Cara, a 1 quilo já foi o maior coletivo de rap do Brasil. Só que mal administrado, o dono da 1 quilo pegava todo o dinheiro pra ele e distribuía errado. Não passava os royalties direito pras pessoas. Ego e dinheiro. Como ele também era burro e não fez contrato de ninguém, os artistas saíram. Quem lembra de 1 quilo hoje em dia? Ninguém lembra de 1 quilo. A última coisa relevante que a gente viu sobre 1 quilo foi um verso que o Matuê cita em Vampiro. Ou seja, nenhuma produção da 1 quilo foi. E assim, isso mostra também o porquê que hoje em dia o modelo de mob está em baixa e o modelo de gravadora cresceu tanto. Porque a Main Street é bem organizada, a Main Street é uma gravadora, e por mais que eu veja muitos erros na Main Street ainda, é inegável que o modelo que a Main Street construiu é muito mais sustentável. É inegável que o modelo que o Matue construiu sólido na 30 é o melhor modelo que existe. Porque isso até evita casos como, por exemplo, o da Hashi, que era uma gravadora no mesmo estilo, só que tentou dar golpe nos seus artistas, mas eles tinham respaldo para poder combater na justiça. Se é uma mob, nem isso você tem. Então, as mobs elas tendem a dar errado porque ela gira em torno de confiança, e confiança no jogo de dinheiro praticamente não há. Você tem que confiar muito nas pessoas para conseguir fazer isso, e todo mundo tem que ser mais evoluído, tem que ser mais adulto, e isso nem sempre acontece. Um exemplo que eu tenho mais próximo é da Mob dos 9. Eu nem sei se eu podia estar comentando isso aqui agora. Mas, tipo, teve uma treta interna entre um dos membros que simplesmente assim, um dos caras lá, não vou citar nomes, não sei se eles querem ser citados aqui, mas um dos caras arrumou um comprador para um tipo de serviço. E aí pediu pro outro mano, que tinha um fornecedor desse serviço, pra ele passar o contato do fornecedor. O cara não, falou, pô, é 160 produto. Aí o cara foi lá, cobrou 200, tá feito, vendeu. Só que aí esse cara que forneceu, ele ficou bravo porque descobriu que o outro tinha ganhado 40 conto em cima, sendo que o cliente era do outro, o serviço era do outro. E o outro cara ficou bravo porque descobriu que o cara que cobrou 160 já tava ganhando em cima, porque o preço inicial era 95.
E aí aconteceu isso tudo, porque basicamente não houve conversa, não houve amizade, não houve envolvimento entre as pessoas, eles não eram limpos um com o outro, tá ligado? Porque desde o início o cliente era de um, só que o outro quis ganhar em cima sem falar. Se o cara que tinha o fornecedor falasse, meu, é 95, você consegue me passar uns 40 conto do lucro? O outro ia aceitar de boa, mano. Ia aceitar de boa, velho. Mas não, ele foi lá, ganhou o dele em cima, jogou pro outro e ainda ficou bravo que o outro ganhou. Ou seja, é pura sacanagem, né? E é essas coisas que destroem as mobs. É quando um para de se entender com o outro e tudo vai por água abaixo. E é por isso que eu falo, as mobs só vão dar certo com maturidade, profissionalismo e principalmente contratos que consigam limitar o que é direito e o que é dever. E aí elas deixam de ser mobs e se tornam gravadoras. Então, essa é a contribuição que eu posso dar, pelo menos para essa questão. Evitem mobs. E olha que eu falo isso tendo uma. Só que mesmo na minha, deu muito problema. Por hoje é só, pro vídeo não ficar longo. E eu vou tentar fazer mais vídeos assim para tentar postar para vocês. Valeu!